Deus abençoe, que continue. Em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos esperar mais um pouco, enquanto as pessoas estão se conectando. Vai convidando o seu pessoal aí, gente. Pedimos perdão pelo atraso, houve um probleminha na nossa internet. Mas em nome de Jesus, está tudo resolvido agora. E nós vamos começar a dar início à nossa live. Ao nosso culto em adoração ao nome do Senhor Jesus, tá? Você que está aí na sua casa, que ainda não entrou, que ainda não viu colegas, amigos aí, vai aí onde está esse símbolozinho que parece o aviãozinho. Clica nele e começa a compartilhar com todos os seus amigos, tá? Para você que entrou agora, pedimos perdão pelo atraso. Foi a nossa internet que não estava ajudando. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Gente, hoje nós vamos estar aqui. Um momento muito especial. Beto, psicólogo Beto, vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nossos corações com o tema Estou, não sou. Estou, não sou. E hoje nós vamos ter até sorteio, gente. Olha só, olha o que já tá aqui na minha mão. Eu disse, gente, com direito a pirulito e tudo. Ai, que coisa boa. Foi a psicóloga Leia que enviou esse presente pra gente sortear nessa live de hoje, viu? E eu gostaria de dar as boas-vindas a você que já entrou, Nessa, Hanna, Lex, o pastor, estamos juntos, é isso aí. Vai orando aí pra nossa internet continuar bem aqui, tá? E, gente, daqui a pouco, quando começar a pregação, vai ser lançada nos comentários uma pergunta. Para você participar do sorteio, você tem que responder a essa pergunta. E pronto, só precisa responder uma vez, que tem pessoas anotando a sua resposta. E no decorrer, quando terminar o culto, nós vamos pegar essas respostas e sortear. Quem respondeu certo vai concorrer ao sorteio. Quando sair o seu nome, você precisa estar online. Se você não estiver online, a gente vai fazer um novo sorteio. Então você tem que responder de forma certa, e você tem que estar online no momento do sorteio. Quando é que vai ser lançada a pergunta? Quando começar a pregação, tá bom? Neste momento nós vamos orar e vamos passar a palavra para o Ministério de Louvor. Depois do Ministério de Louvor, quando o Beto começar a pregar, ele vai falar a pergunta e você vai responder a pergunta. A resposta certa concorre a este livro. Que livro é esse, Andréia? O Caminho da Felicidade. É de Max Lucado. O Caminho da Felicidade. Muito bom livro, maravilhoso. Vai ser uma bênção. A psicóloga Leia que nos ofereceu. Esteja convidando aí os seus amigos, falando: olha, hoje na live Betel vai ter um sorteio de um livro, participa lá para você ganhar. Você vai ganhar uma bênção espiritual e você pode sair daqui com um livro, tá bom? Quando você ganhar, a gente vê uma forma desse livro chegar até suas mãos. Vamos uma coisa de cada vez, tá? Vamos orar neste momento, aí mesmo onde você estiver. Leve os seus olhos, os seus pensamentos ao Senhor. Se possível, feche os seus olhos, põe a mão em seu coração. E seja livre nessa tarde, aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Laís, seja bem-vinda. Karine, seja bem-vinda. Daqui a pouco um sorteio de livro, tá? Deus, muito obrigada por este momento, Senhor, que esse foi o dia que o Senhor já fez. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, pela tua provisão, pela tua direção, Pai. Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor venha abençoar o ministério de louvor, venha abençoar a palavra. Meu Deus, que tudo que for acontecer aqui, Senhor, possa ser para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor, ajuda que nós possamos estar com o nosso coração, nossos ouvidos, nossos pensamentos atentos, meu Deus, ao que o Senhor quer passar para nós nessa final de tarde, Senhor. Seja através dos louvores, seja através da palavra, da oração. Deus, fale conosco, meu Deus. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu vou pedir a você não ficar ansioso. Eu quero que você acalme o seu coração e esteja louvando ao Senhor aí na sua casa. E se for da vontade do Senhor que você ganhe esse sorteio, esse livro vai ser seu. Fique tranquilo, tá? Que Deus abençoe você, com vocês, Ministério de Louvor. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês que estão em casa? Que o Senhor
momento a gente vai estar iniciando o período de louvor. Eu gostaria que vocês, nessa hora, se vocês quiserem, estejam livres, como o Deia falou. Estejam fechando seus olhos, estejam adorando com a gente. Que os seus pensamentos agora fiquem levados somente a Ele. Aqui, tá sabendo de ti.
somos por direito dele, somos propriedade dele. Se entregue totalmente à graça do Senhor Jesus. Seja somente dele. Diga, Pai, eu sou só teu. Somente teu, Pai. Somente teu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, receba o nosso louvor esta noite, Pai. Foi no fundo do nosso coração, Jesus. Senhor, a cada dia precisamos de Ti. Cada vez mais precisamos de Ti, Jesus. Senhor, usa essa noite o pregador, Pai, que possa atingir os corações assim como a flecha acerta o alvo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aqui no seu coração, aonde quer que a gente esteja, em nome de Jesus. Tá chegando aqui para mim agora a pergunta. Qual que eu Sim, primeira vez não. Tá. 18, versículo 18. Gente, é o seguinte, antes de passar a palavra para o psicólogo Beto, que ele vai trazer uma meditação aqui pra gente no sentido de estou, não sou, o tema é esse. Eu gostaria de já lançar a pergunta que vai fazer você ganhar 1 milhão de cadeiras. Você vai fazer você ganhar este livro aqui, que foi oferecido pela psicóloga Leia. E tem até pirulito, gente, olha que legal. A pergunta é o seguinte, só que antes de fazer a pergunta, eu já vou lá dizendo. É uma pergunta bíblica, mas eu sugiro que você tenha em mãos uma Bíblia física, para você não ter que sair da live para ir buscar a resposta. Então você, por favor, pega essa resposta em uma Bíblia física e eu vou lançar a pergunta, vou te falar onde é que está o endereço para a resposta e você vai responder aí no comentário. Daqui a pouco vai estar no fixo aí a pergunta. E aí você vai responder aí no comentário, quem for entrando vai respondendo tudo direitinho. E a partir do momento que você for respondendo, as respostas certas, a gente vai estar escrevendo o seu nome e vamos sortear entre os que acertaram, beleza? A pergunta é o seguinte, muito fácil, mas a gente vai dar referência. Quantos eram os profetas de Baal? Quantos eram os profetas de Baal? Você vai encontrar a resposta em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou falar o versículo, né? Também é muito beleza. 1 Reis, capítulo 18. Você vai encontrar a resposta dessas perguntas. Quantos eram os profetas de Baal? Quantos eram os profetas de Baal? Vai estar aí no fixado, vai respondendo, que vai ter, o seu nome vai ser anotado aqui para o sorteio, tá? E agora, sem mais delongas, Beto está com a palavra. Que Deus te abençoe, Beto, que Deus te use. Pode encostar aqui. Não precisa uma cadeira, né? Vira para ele. Não precisa não. Aqui tá bem. Ele quer que vira para ele. Você quer que vira para você. Então, gente, primeiramente, boa noite e graça e paz. Eu tive que tirar a máscara aqui só para vocês me ouvirem melhor. Que bom estar aqui com vocês. Olha, tá ótimo. Pronto. Nos bastidores vocês não veem, mas Gabriel está aqui auxiliando da melhor forma possível, com excelência. É o melhor manipulador de tripé da face da terra. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, não como psicólogo, mas como irmão, uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4. Percebo que todo mundo já está aqui respondendo
O pessoal tá afiado mesmo, nem precisou procurar a Bíblia. Olha só, eu gostaria de ler essa palavra que são apenas alguns versículos, o resto a gente vai discorrendo. 1 Reis, capítulo 19, nos diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tantos. Se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão emocional de Elias. Porque quem era Elias? Esse cara, ele passou por um período que foi bem interessante, que antecedeu esse pedido dele, quando ele fugiu para o deserto e falou: Senhor, me mata, porque eu não estou aguentando. Eu não estou bem emocionalmente. Foi basicamente isso. Não estou bem emocionalmente e eu não sou melhor do que os meus pais. Então, pode tirar minha vida. Não vale mais a pena viver. Então, Elias, ele estava completamente desesperançoso por conta de um período que ele estava vivendo naquele momento, que foi a ameaça feita por Jezabel. Jezabel, que era uma pessoa muito influente na época, fez essa ameaça. E aí, qual vai ser o posicionamento de Elias? Ele simplesmente se amedrontou. Comparando com os nossos dias atuais, tem momentos que a gente se sente aquele leão, tem momentos que a gente parte para cima de tudo e de todos, sem medo, nós partimos com coragem, com garra, mas existem momentos que às vezes pode ser com um intervalo de apenas um dia, para que nós venhamos a nos amedrontar, venhamos a ter as nossas emoções um pouquinho mais afloradas de maneira negativa, passando por tristeza, medo, raiva, culpa. Essas emoções vão aflorando em nosso ser e nós não conseguimos perceber aquela força que nós tínhamos antes. Então, só para deixar bem claro, momentos de crise como esse que Elias passou, eles podem sim modificar os nossos comportamentos. Esses momentos de crise podem modificar o nosso humor, o nosso pensamento, inclusive as nossas emoções. Percebemos isso, por exemplo, um exemplo bem clássico, a Alemanha antiga, quando eles perderam a Primeira Guerra, aquele país passou por um momento de desesperança tão grande que eles acreditaram no primeiro ditador que apareceu. Então foi um momento muito complicado para a Alemanha. Então, momentos de crise pediram medidas extremas. A China também passou por um momento assim. Foi assim que surgiu o miojo. Hoje a gente come aquele miojo, né, com aquele pozinho cancerígeno, que é uma delícia. É porque os chineses passaram por um momento de crise e eles precisaram se adaptar a esse momento. Então precisaram criar uma comida que fosse instantânea, calórica, para que o povo não morresse de fome. Assim começaram a comer alguns animais que também não faziam parte do cardápio deles.
Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida hoje? Não preciso nem perguntar, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia que é mundial, né? Se é pandemia, é mundial. Mas nós estamos vivendo esse momento e muitas pessoas estão sentindo uma dificuldade em se adaptar. Essa dificuldade, ela acaba trazendo pensamentos muito negativos, comportamentos negativos e também emoções negativas. Elias era um cara que tinha propriedade ao falar sobre isso, ao falar sobre crise. Só para contextualizar, como está lá na referência, né, dessa pergunta que está fixada aí, quantos eram os profetas de Baal, lá no capítulo 18, nós temos um episódio que acontece anterior a isso aí, desse desânimo, desse pedido de morte de Elias. O que aconteceu? Era uma época de seca. Naquele local, eles passavam por uma seca de um bom tempo. Estamos vendo aí o pessoal continuando a responder muito bem. O pessoal está bem afiado mesmo. Aquele lugar passou por uma época de seca. Então Deus falou a Elias: Elias, eis que eu mandarei chuva sobre essa terra. E Elias, como um profeta muito reconhecido naquela época, Elias era um profeta que tinha peso. A palavra de Elias naquele tempo tinha peso, tanto que ele ficou conhecido durante milhares e milhares de anos. Hoje, tantos anos depois, nós temos uma quantidade, uma infinidade de pessoas com o nome Elias, porque é um nome bíblico, foi um cara ilustre naquela época. Então, olha só, Elias, ele juntou o seu pessoal, alguns servos de Deus, inclusive o seu moço, e foi ao Monte Carmelo para fazer um desafio aos profetas de Baal. Então Jezabel, ela ficou danada com isso. Jezabel, ela pensou: não posso me conformar com essa questão. Ele está desafiando Baal, então mandarei 450 profetas para que estejam humilhando o Deus de Elias, humilhando Elias e o Deus dele. Tá todo mundo no mesmo pacote. E aí vai aquele pessoal, e o desafio de Elias foi: vamos erguer alguns altares aqui e vamos clamar para que esses altares sejam consumidos pelo fogo. E aquele altar que queimar, aí sim será o altar do Deus vivo. E os profetas de Baal começaram a colocar as suas preces diante de Baal, e Elias ficou só observando. É interessante como Elias conseguiu lidar com essa situação, porque enquanto os profetas de Baal estavam se matando de tanto tentar, Elias, ele tratou com uma naturalidade muito grande. Ele utilizou do humor naquele momento. Elias estava tão confiante porque Deus havia falado com ele. Então não existia muitos motivos para que Elias tivesse, na verdade não existiam motivos para que Elias estivesse com medo naquele momento. Então ele utilizou de humor: clamem mais alto. Eu acho que ele não está ouvindo. Talvez ele saiu para dar uma viajada, ou então está dormindo. Podem continuar clamando que ele vai acordar e vai ouvir as preces de vocês. Ele não é Deus? Então olhem só, diante de uma situação daquela, eu não sei se eu teria essa calma de fazer piada diante de 450 pessoas. Eu acho que não, eram centenas. E ainda pensando assim: depois eu vou orar e vai descer fogo aqui sobre esse altar. Mas Elias era um cara que tinha muita coragem, era um cara que tinha muita força. E ele fez isso. Ele foi muito tranquilo.
E Alan está aqui pedindo oração pela saúde dele. Vamos orar por isso no final, Alan. Voltando aqui, o que aconteceu? Elias, ele estava com o Deus vivo. O braço de Deus, a mão de Deus estava com Elias. E Deus é um Deus que tem o braço muito forte. Deus não precisa malhar, Deus não precisa frequentar a Ativa, a Smart Fit, Deus não precisa frequentar nenhuma academia, porque o braço dele é forte. Ele é aquele que nos dá toda a força. Quando nós temos essa força, pode ter certeza que é Deus nos dando. Então, fique conosco até o final, porque nós iremos fazer esse sorteio. Gente, só para lembrar aqui, como é que vai funcionar esse sorteio? Só vai ter o nome lá para fazer esse sorteio quem estiver até o final, quem tiver acertado essa pergunta e se manifestar aí. Ó, se por acaso seu nome sair, você precisa estar para dizer, ó, ganhei. E a gente vai entrar em contato com você. Senão, não ganha o livro. Voltando aqui, o que rolou? Elias, ele teve a mão do Deus vivo sobre a vida dele. Os profetas de Baal começaram a realizar automutilações e jorrava sangue, porque eles diziam, não, Baal é o nosso Deus, nós não aceitamos que ele não esteja conosco, que ele não mande fogo sobre o altar. Então, realmente, não aconteceu nada, os altares continuaram lá do mesmo jeito, não caiu nenhuma fagulha. E Elias falou, agora é minha vez de brilhar. Só observem, porque Deus vai fazer uma coisa que vocês nunca viram antes. Elias pediu que encharcasse o altar de água numa época de seca, imagine aí. Olha só que fé de Elias. No momento de seca, ele pediu para que jorrasse água sobre esse altar. Ou seja, provavelmente era de algum estoque ali, porque ele sabia que Deus iria mandar chuva sobre aquele local. Mandou jogar água e orou. Quando Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu todo aquele altar. Então, nós percebemos neste momento que Deus triunfou sobre Baal. E os 450 profetas, as centenas de profetas, foram literalmente arrasadas pelo Deus vivo. Mas vamos lá, aconteceu tudo isso, você no lugar de Elias, o que faria? Você no lugar de Elias se amedrontaria ou simplesmente continuava louvando ao Deus poderoso por aquela vitória que ele teve naquele momento? Eu não sei, vai depender muito de cada pessoa. Mas naquele momento, passados alguns dias, Elias ele começou a sentir um pouco de medo. Por quê? Ele sabia do poder, da influência que Jezabel tinha naquele momento. Então, ela falou, eu quero a sua vida, Elias. Se você não entregar a sua vida, eu farei isso, eu irei buscá-la. Naquele momento, Elias se escondeu por conta de uma ameaça. Talvez não tenha sido só uma ameaça. Talvez Elias estivesse passando por alguns conflitos internos naquele momento que não se restringiu apenas a uma ameaça. Nós não sabemos a quantidade, nós não sabemos o quanto que Jezabel ameaçou Elias, mas nós sabemos que isso aconteceu. Então isso foi mexendo com as emoções de Elias.
ele começou a sentir medo, começou a sentir tristeza, ele já não suportava mais aquelas ameaças e simplesmente fugiu. Qual era o melhor lugar para ele fugir naquele momento? O deserto. O deserto, como todo mundo sabe, é lugar de seca, é lugar de provação, é lugar que nunca se sabe por quanto tempo você vai sobreviver. Então, o medo consumiu completamente Elias. Agora, analisando essa situação, em um dia, Elias era o cara que orava a Deus e Deus mandava fogo sobre o altar. E no outro dia, Elias era o cara que estava escondido no deserto, em um momento de crise interior e temendo que tanto ele quanto os seus amigos, os seus companheiros fossem mortos naquela situação. No meio desse período aí que Elias esteve recluso no deserto, olha só o que aconteceu. Um anjo veio até Elias e quando ele estava lá deitado, dormindo no deserto, o anjo fala: Elias, toma isso aqui para você comer, toma isso aqui para você beber e você vai voltar para enfrentar Jezabel. Você vai voltar porque eu tenho tanto Jezabel quanto Acabe, quanto todo mundo ali nas minhas mãos. Inclusive se fala sobre Eliseu, Deus cita Eliseu, ele não se rendeu, né? O anjo cita. E Elias ainda assim sentiu medo, ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Então naquele momento, mesmo com o anjo falando com ele, ele voltou a dormir. O anjo volta mais uma vez: Elias, come isso aqui de novo, velho. Volta. Vai lá, eu já falei. Deus que mandou avisar isso. E Elias vai lá, come, bebe novamente e volta. Ele percorre um caminho de 40 dias e após chegar lá perto, o que Elias faz? Ele se esconde em uma caverna e aí Deus resolve ir lá pessoalmente para falar com Elias. Quando Deus chega é um momento muito impactante, porque vem primeiro um vento impetuoso, um vento muito forte. No meio desse vento acontece um terremoto e Elias lá dentro da caverna, ó, meu Deus, o que está acontecendo? Dentro dessa caverna, com medo do que estava acontecendo, e depois veio um fogo no meio desse vento. Não sei como é que se formou isso. Eu particularmente não gostaria de ver uma cena dessa. Terremoto, vento e um fogo no meio, não queria ver. Mas aconteceu. E Deus ainda não falou com Elias. Quando tudo passou, que tudo ficou muito mais brando, aí a voz de Deus vem a Elias e fala: volte, Josué e outro camarada lá, que eu esqueci o nome aqui agora, vão estar te esperando. Deia está aqui dando resposta errada. Ela falou Paulo de Tarso. Então, é brincadeira, viu, gente? Deia é teóloga. Ele falou: eles estão lá te esperando, e mais 7.000 pessoas não se renderam. 7.000 pessoas estão lá firmes e fortes para lutarem junto contigo. Ó, um abraço aqui para tá aparecendo aí? Apareceu uma mensagem aqui da Oi. Eles estavam lá esperando. Eram 7.000 pessoas que estavam esperando que Elias voltasse. Olha só a influência que Elias tinha. Olha só o que aconteceu. Naquele episódio em que ele teve esse êxito, através da força de Deus, muitas pessoas
não se renderam a Baal. A Bíblia fala assim, 7.000 pessoas que os joelhos não se dobraram diante de Baal. Olha só que coisa incrível. Ele lá com medo e o povo esperando que ele estivesse lá para lutar junto. Então Deus falou, Elias, sai dessa caverna e vai para lá, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele precisou ouvir 2 vezes o anjo falar, e só depois que Deus falou, precisou vir como um vento, um fogo e um terremoto para que Elias saísse dessa situação. Eu estou falando de Elias aqui nesse momento, mas eu quero saber de você. Eu quero saber como você está nesse momento de crise, e não somente relacionado à pandemia. Não estou falando somente dessa situação atual do coronavírus. Não, eu quero saber como está você diante das suas crises. Eu quero saber como estão as suas emoções. Não, desculpa, não é que eu quero saber, não precisa se expor aqui nesses comentários. Mas como estão as suas crises? Como estão os seus conflitos internos? Como estão essas suas lutas diárias que são interiores e que talvez ninguém saiba? Talvez somente uma pessoa saiba, aquela pessoa que você tem o costume, o hábito de desabafar. Como elas estão? Como estão essas crises? Dados apontam, dados científicos, eu não estou falando, é somente algo que está lá na Bíblia. A Bíblia é o suficiente, é claro, mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. Dados apontam que a fé tem um papel essencial, um papel fundamental na nossa capacidade de resiliência. O que é resiliência? Olha só. É um termo da física. Esse celular aqui, ele não é um material resiliente. Se eu fizer isso, é claro, eu não tenho força para quebrar. Mas vai que eu consiga quebrar esse celular. Se eu entortar, já era. Não é um material resiliente. Se eu fizer isso de volta, ele não vai voltar a ser o que era. Mas nós temos alguns materiais resilientes. Por exemplo, essa fitinha aqui da Bíblia. Se eu faço isso, tá vendo? Ela entortou. Mas se eu faço isso, ela volta ao seu estado normal. Então, resiliência é isso. É a capacidade que nós temos de superar as adversidades. Na física, é aquele material que volta ao seu estado normal. Hoje, na psicologia, é utilizado dessa forma. É a nossa capacidade de superar as adversidades. E a fé, ela tem um papel fundamental e ela tem um papel muito eficaz no momento das crises. No momento em que você passa por uma situação muito difícil, a fé, ela te ajuda a ser resiliente. E você sabia que o seu pensamento vai influenciar diretamente no seu comportamento? Se diante de uma crise emocional, se diante de uma crise, seja ela financeira, espiritual, seja ela uma crise emocional, afetiva, inclusive nas suas relações com os outros, seja uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação familiar, os seus pensamentos vão direcionar os seus comportamentos. Como é que acontece isso? Todos nós temos uma série de crenças, coisas que nós passamos durante a nossa vida, fazem que nós tenhamos algumas crenças que são muito fixas, elas estão muito enraizadas em nós. Por exemplo, se você ouve a vida inteira que você não é capaz de fazer determinada coisa, isso vai provavelmente ser fixado em seu pensamento e você vai sempre ter aquela insegurança. Então, se os seus pensamentos vão direcionar os seus comportamentos, consequentemente eles vão influenciar também nas suas emoções. Mas por que eu sinto muita tristeza depois que eu passei por essa situação?
Eu passei por uma situação que já tem 1 ano. Eu superei, mas eu ainda continuo sentindo muita tristeza, eu continuo sentindo muita raiva, eu continuo sendo uma pessoa muito ansiosa depois de tudo isso. Já passou, mas eu ainda estou assim. São crises emocionais. Essas crises, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser trabalhadas. E Deus, Ele está conosco nesse momento. Quando você tiver esse momento de crise, lembre-se de Elias. Não espere que Deus venha como um vento impetuoso. Não espere que apareça esse fogo, esse terremoto em sua vida, para que você venha reconhecer. Então tenha ciência de que Deus está contigo. E olha só, a mudança, ela é sempre necessária. Comece a identificar quais são os momentos, quais foram os momentos que acabaram trazendo essa dor para você. Comece a identificar onde você se prostrou, onde você caiu, onde você parou de caminhar de forma satisfatória e começou a engatinhar e hoje a se arrastar no chão. Identifique esse momento, identifique qual foi o momento da sua queda e coloque isso diante de Deus. Por que o tema dessa mensagem é estou, não sou? Elias, ele era um cara forte, ele era um cara temente a Deus, ele era um cara que tinha muita fé. Mas olha só, aquele foi o momento em que ele estava fraco, em que ele estava com um humor deprimido, em que ele estava sem perspectiva de vida. Foi quando ele disse: Senhor, tira a minha vida porque eu não estou mais aguentando. Ele estava, ele não era. Então tenha certeza, tenha essa convicção em sua vida, em sua mente, no seu pensamento. Você está se sentindo frágil, você não é frágil. Você é uma pessoa que tem a capacidade de lutar. É claro que debaixo da força de Deus, você não consegue sozinho. Ninguém consegue vencer nada na vida sozinho. Todo mundo precisa de uma ajuda. Todo mundo precisa de uma ajuda dos irmãos, assim como Elias precisou. Deus falou: ó, vai lá que Eliseu está te esperando. Vai lá que tem 7.000 pessoas que estão ao seu favor. Nenhuma delas se prostraram diante de Baal. Então tenha certeza, você não consegue sozinho. Busque ajuda. Sempre existe um irmão que pode te ajudar, e Deus está contigo. Tenha plena convicção disso. A mudança é necessária. Então saiba que você está em um momento delicado. Saiba que você está passando por isso. É transitório, não é permanente. A mudança virá. E Deus, Ele tem algo sim preparado para a sua vida, né? É claro que você precisa fazer com que isso aconteça. Você precisa lutar, você precisa estar diante de Deus. Coloque a sua vida de oração novamente como um cronograma nem que seja mental, mas você precisa estar com a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra em dia, porque assim a gente consegue vencer as nossas situações, as nossas crises, as nossas adversidades. Então, olha só, no momento você pode estar fraco, mas você não é fraco. Quando você percebe a sua fraqueza, aí é que você está forte. Na fraqueza nós temos a convicção de que nós não conseguimos vencer sozinhos. Então é o momento de entrega a Deus. É o momento que você pode, de fato, confiar em Deus. Então saiba, você é forte, mesmo que no momento você esteja fraco. Então vamos lá. Amém. Eu gostaria primeiro de orar, é claro, e depois nós iremos falar sobre o sorteio, como é que está funcionando aqui. Responda essa pergunta que está fixada aqui, está dando para ver aí? Aqui.
Responda essa pergunta e você participará de um sorteio desse livro aqui, que foi doado por Leia, nossa amiga psicóloga Leia. Então vamos lá, responda essa pergunta e eu irei orar pelas nossas vidas. Feche seus olhos e coloque diante de Deus a sua fraqueza. Coloque diante de Deus as suas lutas interiores, as suas crises emocionais, as suas crises de vida, independente de qual seja o tipo de crise. Coloque diante de Deus agora. Senhor, nós te louvamos e te adoramos por tudo que tu és. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu para estarmos aqui. E nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua mão está conosco. A tua poderosa mão está conosco. Não há pelo que temermos, mas mesmo assim nós temos momentos de fraqueza. Nós temos momentos em que pedimos até a morte. Momentos em que sabemos que não dá para aguentar sozinhos, mas o Senhor está conosco. Então abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento para sabermos que o Senhor está sim conosco. Eu creio que essa palavra não foi em vão. Eu creio que o Senhor tem falado a corações. Eu creio que o Senhor tem falado aos pensamentos de cada um. Então eu te peço, Pai, faça com que todos nós tenhamos a convicção de que nós podemos vencer as nossas crises, porque nós estamos diante de Ti. Pai, coloque em nós o desejo de buscar a Ti, coloque em nós o desejo de estar em Tua presença, para que as nossas crises realmente sejam vencidas, para que possamos passar por essas adversidades de maneira resiliente, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, nós estamos com os nossos papeizinhos aí. Pronto, eu gostaria de chamar a Deia aqui. Deixa eu ver se não teve mais ninguém que respondeu, não. Olha só, gente, a live tá assim, ficou com um número tão fixo. Glória a Deus! Ah, tá bom. Tá. Não tem livro toda semana não, viu? Verdade, mas tem a presença do Senhor toda semana. Com certeza. Certeza, presença garantida. Gente, enquanto tá chegando aqui, ainda dá tempo. Responda aí essa pergunta que quanto mais gente responder, mais gente com chance de ganhar. Vamos ver aí se você consegue ganhar este livro, viu? Quantos eram os profetas de Baal? Queria agradecer a Beto. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu acho que a live começou 6h15. Então nós temos alguns minutinhos. Vou chamar Ronald, que é o filho de Leia. Ih, mas Ronald tá no voo, né? Pra poder pegar. Não sei se tu quer pegar. Aqui, vamos fazer o seguinte. Ronald, que é o filho de Leia, que vai representar, ele vai pegar o livro. Vai pegar o livro, vai pegar um nome. Se a pessoa estiver online, vai ser agora. Se não, vai ser depois, tá bom? Vai sortear de novo. Ai, meu Deus, caiu um papelzinho aqui. Deixa eu balançar de novo. Bastante. E 1, 2, 3 e foi. Vai, Ronald. Ai, meu Deus, meu nome nem tá aqui, mas eu quero ser. Não tem informação. Gente, o vencedor, a vencedora está aqui na mão de Ronald. E esse livro maravilhoso é A Caminho da Felicidade, está? Vai para Neide! Neide aqui da Betel. Neide ganhou o livro. Neide é aqui da Betel. Parabéns, Neide. Com direito ao pirulito. Neide, comemora aí, que senão a gente não tem como te entregar. Tem a questão dos atrasos também. Neide ganhou. Gostaria que Neide aparecesse. Apareça até o final da live, Neide. Senão Vai ser Neide. Pronto. Neide apareceu. Neide apareceu. Isso aí, Neide falou, epa, ficou até o final da live. Você, Neide, é a ganhadora desse livro. Amanhã, 10 horas, temos ceia. Você que tem condições de vir, por favor, venha. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Venha
para a ceia amanhã. Se você não tiver condições, assista aí da sua casa. Mas se você tiver como vir, venha, tá? Ministério de Louvor, vou encerrar esse momento. Obrigado. Sexta, 21 horas, encontro você para oração. Deus abençoe a todos.